está aqui não é para a glória do meu nome, mas para a glória do Senhor. E verdadeiramente eu espero que esse estudo faça aquilo que a palavra de Deus se propõe, que é nos confrontar e nos aperfeiçoar. Deus não nos confronta porque ele quer nos aborrecer, porque ele quer nos entristecer, né? Que normalmente a gente acha que o pai e a mãe da gente são muito chatos e que ficam pegando no nosso pé porque eles não têm nada melhor para fazer. Deus é o nosso pai. Antes dos pais que ele nos concedeu, ele é o nosso pai. E ele também não fica nos apertando, né, nos é, provando porque ele quer nos chatear ou porque ele quer nos aborrecer. Ele fica nos provando porque ele quer que nós sejamos melhores. Para alcançar a estatura do varão perfeito, você precisa ser transformado, né? Ser mudado, ter a mente de Cristo. É difícil? É. Ele não disse que era fácil. Também não disse que você vai entrar para a igreja hoje e a mente de Cristo vai chegar amanhã, né? É um processo. Santificação é um processo. Qual é o processo? Hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu vou tentar ser melhor um pouquinho do que eu fui hoje. E ainda que eu caia, eu vou continuar tentando. Amém? É isso que Deus espera de nós, que a gente olhe para ele seja a nossa referência e a gente continue tentando. Nós estamos no mundo, nós mesmo sem querer pecamos. Porque quando a gente se converte, né, todo mundo fala assim: "Ah, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram", né? E aí parece que é um passe de mágica. Hoje é uma Cláudia, passou pelo batismo uma nova Cláudia. Não é verdade. Eu me converti com 35 anos. E tudo que a Cláudia passou aos 35 anos, ninguém pode apagar. Deus pode me curar, pode fazer com que aquelas coisas não doam mais, mas Ele não vai apagar, é a minha vida, é a vida de cada um de nós. Amém? Então, por que, que eu vou dar esse estudo de abundância? Primeiro, porque eu pedi a Deus que eu queria ter a vida abundante. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E eu comecei a olhar para a minha vida e falei: Senhor, minha vida não é tão abundante assim, não. Tem alguma coisa errada comigo, né? Mas não estava falando de abundante de dinheiro, tá, gente? Porque graças a Deus eu fui uma pessoa bem-sucedida. Eu me considero uma pessoa bem-sucedida, né? Eu tive pais que eram analfabetos, né? Eu fui a segunda pessoa a ter faculdade na família. Eu fui a primeira a ter o meu carro, um Fusca 64, verde oliva, não, verde era oliva, era oracinho. Mas eu me considero uma pessoa bem-sucedida. Mas eu queria essa vida abundante que fala, né, abundante sugere uma coisa muito boa, e eu não vivia isso. Então eu pedi para Deus isso. E as finanças é porque eu tenho algumas amigas que elas são enroladas com cartão de crédito. E elas estão sempre apertadas, sempre devendo no cartão. E aí um dia a gente na mesa conversando, uma amiga falou assim para mim: "Puxa, Claudinha, você é tão inteligente, você podia fazer alguma coisa para a gente, né? Para a gente aprender a lidar com isso e não ficar mais endividada". E aí eu fiz esse estudo e passei para elas e algumas dicas para eliminar as dívidas. Então, por isso que surgiu isso, né? Como viver em abundância. E esse como viver em abundância vem desse versículo, né? Que é de eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, amém? Então, o meu desejo é que a partir de agora, né, o Ministério de Ensino Palavra Viva, tenha irmãos verdadeiramente abundantes. Amém? A abundância no seu verdadeiro sentido da palavra, na maior expressão da palavra. E vocês vão entender que tem muita gente vibrando aqui como abundância e eu vou ficar cheio da grana. Abundância não é isso, tá bom? Então vamos estudar junto o que, que é isso. Amém? Gente, eu sou meio irrequieta, ficar sentada para mim é um castigo. Jesus sabe de todas as coisas, eu preciso exercitar a paciência. Então vamos lá, senta.
Gente, olha lá. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, João 10:10. Amém? Vocês vão ver que tem todos os versículos para vocês lerem em casa. Por quê? Porque não dá para a gente fazer isso aqui, né? Não dá para a gente falar com tempo, ler, cada um ler. O ideal seria que cada um lesse, a gente pudesse ouvir a palavra, né? Irmã, se você quiser, depois a gente passa isso tudo para você, porque você vai ficar com uma quantidade de foto aí que o seu celular não vai aguentar, tá? Não tem problema não, a gente passa para você, né, pastor? Está aqui, pode ser disponibilizado. Eu não tenho o menor problema de passar o estudo para vocês, tá bem? Deixa eu abrir meu tablet, por quê? Porque eu tenho mania de anotar tudo. E depois que eu entreguei para o irmão Josias, eu continuei estudando, sabe, irmão? E aí eu falei, eu acho que ficou faltando, tem mais coisa. Então vamos lá. Nesse João 10:10, é feita uma metáfora entre Jesus e Satanás, não é isso? Ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir, certo? Então, Jesus, ele é o bom pastor. E o bom pastor veio para a gente ter isso. E o ladrão veio para destruir tudo que Deus quer nos dar. Por quê? Porque quando o homem pecou e se afastou de Deus, o que aconteceu? Nós abrimos brechas para o inimigo trabalhar e tudo que a gente não precisava fazer, a gente teve que fazer, né? A gente não precisava trabalhar, estava tudo aí para a gente comer, mas a gente passou a trabalhar, a mulher não precisava ter dor de parto, mas passou a ter, né? Essas belezuras, né, que Eva e Adão fizeram com a gente. E aí o que acontece? O trabalho do inimigo é simplesmente nos impedir de chegar até Deus, né? Por isso ele é um ladrão. Ele não construiu nada. O criador de todas as coisas é Deus, né? O criador do céu e da terra e de todas as coisas que estão em cima e embaixo foram criadas por Deus. Para quem? Para quem Deus criou? Para nós. Tudo que isso que ele criou foi para nós, para que nós desfrutássemos do paraíso. Nós tivéssemos uma vida abundante, né? Ele botou água maravilhosa, frutos incontáveis, flores maravilhosas, tudo de bom e do melhor ele fez para nós. Mas aí, lamentavelmente, a gente resolveu pecar e perdemos tudo isso. Quer dizer, tudo não. A gente continuou, o universo continuou aí com todas as coisas que ele criou para a gente desfrutar, mas aí tem um preço, né? Lamentavelmente, o que era grátis, que era 0,800, passou a ter um preço, né? A gente passou a ter que trabalhar, a gente passou a ter que conquistar tudo que nos foi dado de graça, né? Uma pena. E então, o trabalho do inimigo, enquanto Jesus veio para nos conceder a salvação e ser Senhor das nossas vidas, o inimigo veio para nos destruir. Por quê? Porque ele já está derrotado. Ele já está condenado. Para ele não há salvação. Para todos que estão aqui, ainda há possibilidade de salvação. Aquele que crê será salvo, e o que não crê está condenado. Então, todos aqueles que ainda estão aqui ainda têm a possibilidade de crer e têm a possibilidade de serem salvos, certo? Mas o inimigo ele vai fazer tudo o que ele puder para impedir que a gente chegue até Deus ou permaneça com Deus. Porque vocês já perceberam que depois que a gente se converte, em vez da luta diminuir, ela aumenta? Assim, logo no início, né, depois que a gente, né, amadurece na fé, parece que as coisas acalmam. Mas no início vem aquela leva que é para quê? Para você desistir, né? Dizer, pô, eu não era crente, era tudo tão bom, eu era tão feliz, aí vem esse monte de coisa, né? Mas é o quê? É o trabalho do inimigo para que você desista, porque tudo que ele quer é que a gente se afaste de Deus. E o dinheiro é um dos fatores muito relevantes. A Bíblia tem 2.300 e poucos versículos que falam sobre o dinheiro.
Por quê? Ah, Jesus era mercenário, Deus era mercenário, preocupado com dinheiro? Não. Deus não precisa do nosso dinheiro para nada. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata e de tudo que há aqui, né? Metais, tudo foi ele quem fez. Então, ele não precisa do nosso dinheiro, mas ele precisa da nossa obediência, do nosso compromisso. E isso é uma forma dele avaliar, não vou dizer medir, mas avaliar o nível de comprometimento que a gente tem com ele. Então, o dinheiro é muito importante, ele tem um aspecto espiritual, porque ele tem a tendência a se tornar Deus da vida das pessoas. Então, quando Deus fala tanto e Jesus fala tanto sobre dinheiro, é na preocupação que o homem não caia nessa tentação, que ele não ceda. Por quê? Porque o dinheiro tem o poder de te dar coisas materiais. E se você não vigiar, você vai ficar preso a essas coisas materiais e vai se esquecer daquele que providenciou todas essas coisas. Porque com o dinheiro você tem a sensação de que você pode comprar tudo que você quer, e alguns compram até pessoas, né? Caráter, valores, lamentavelmente, né? Então você tem a sensação, a falsa sensação de que você é poderoso. Você se esquece que quem te deu tudo isso foi o Senhor. Então, por isso, Deus adverte tantas vezes sobre o dinheiro, tá? Por isso que ele fala tantas vezes. E nesse versículo, Jesus fala que ele é o bom pastor. Vocês sabem o que um pastor faz? Não estou falando pastor de igreja, não, tá? Estou falando pastor de ovelha. Vocês sabem qual é a função de um pastor de ovelha? Alguém sabe? Proteger, guiar, o que mais? Só proteger e guiar? Cuidar, alimentar, né? Então, você recitou o Salmo 23 aqui, o que ele faz? Guia mansamente a veredas tranquilas, né? A rios de águas, né? Rios de águas. O que o pastor... A ovelha, gente, ele é um bichinho extremamente dependente do pastor. Então, essa comparação, essa analogia é perfeita. Por quê? Porque o Senhor, ele é o bom pastor. Então, olha só, presta atenção, ele é o bom pastor. Tem pastor ruim, tem pastor que não cumpre com as suas responsabilidades, mas ele é o bom. Ele é aquele que faz tudo o que a ovelha precisa. Tá? Ele tira do abrigo, ele leva para o pasto, ele leva para o melhor pasto, para o pasto verdejante, ele leva para o melhor rio, rio de águas tranquilas, que a ovelha não vai se afogar, que não vai ter problema. Oi? Tosa, cuida das feridas. Ele vai, a gente fala, quando eu estava estudando isso, eu fiquei surpresa, porque ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu pensei que isso fosse uma expressão de Davi. Não, existe de fato em Israel uma trilha que tem esse nome, é Vale da Sombra da Morte, porque só passa um, e o resto é precipício. Então, o que o pastor faz? Ele bota a ovelha encostada na parede e ele vai beirando o precipício. Porque a ovelha é míope, né? A ovelha é míope. A ovelha não sabe voltar para casa sozinha. Você tira ela do abrigo, se você largar ela no pasto, ela não volta para o abrigo. Então, gente, vamos trazer isso para nós. Né? Nós, Jesus é o bom pastor, aquele que guia, cuida, sara, alimenta, protege, dá vida pela ovelha, resgata quando ela se perde, né? Ela vai lá, sai do caminho, ele vai lá, aquele cajado dele, aquele ganchinho, é para puxar a ovelhinha quando ela está quase caindo do penhasco, né? Então, olha só, Jesus é o bom pastor. E nós somos as ovelhas, míopes, né? Dependentes, não sabemos. Se o Senhor não nos guiar,
Vocês lembram antes da gente ser evangélico, como a gente era tontinho, meio perdido, assim, né? Vivia no deixa a vida me levar, a vida leva eu, não era? A gente não tinha o conhecimento, e o conhecimento verdadeiramente liberta. Quando Deus fala, né? Quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, é porque é uma verdade absoluta. O conhecimento te liberta de tudo, do medo, da preguiça, da escravidão, né? Você não sabe fazer uma coisa. Quando você aprende, você está liberto da ignorância. E é completamente diferente, não é? Quando você aprende a fazer alguma coisa, não é? Então, essa é a melhor metáfora que tem. Jesus é o bom pastor. E aí a gente vai lá para o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na realidade, esse nada me faltará, segundo o que eu li, está errado. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Na realidade, Davi está querendo dizer que quem tem Deus não precisa de mais nada. Davi está dizendo que quem tem Deus como pastor não precisa se preocupar com o caminho que ele vai seguir, de como ele vai comer, aonde ele vai morar, se ele está doente, se ele está com frio. Quem tem Deus como pastor, de nada terá falta. É isso que o nada faltará quer dizer. Mas aí o homem pega e bota nada faltará. Tá bom, nada faltará de fato. Porque ele vai te guiar, ele vai te alimentar, ele vai te curar, ele vai tosar você, ele vai te podar. Porque a tosse é uma poda, e a poda precisa ser feita para que você seja saudável, perfeito. A gente não faz isso com a planta? Ela está lá, tudo, aí você vai para ela florescer. É doloroso. A tosse também. O bichinho, se você não tosar, chega um tempo que ele não anda. A lã toma ele de uma maneira que ele fica impossibilitado de caminhar, porque ela só cresce. Imagina, o cabelo da gente cresce, cresce, cresce. Imagina a lã, que é todo o corpo do animal. Então, ele precisa de tosar, não é só para nos aquecer, não, porque a lã é para esse fim, mas é porque ele não pode ficar. Chega um tempo que ele precisa. Já viu o cachorro? Fica tadinho, nem enxerga. Esconde o olho do bicho. A ovelha também. Ela precisa dessa tosa, né? E aí, a gente vai falar um pouco mais sobre abundância. Deus derramou incontáveis bênçãos sobre cada cristão. Isso inclui você, nós, né? Sempre que eu falar você, lembre-se de quando eu estudo, Deus fala primeiro comigo. Então a cacetada vem primeiro para mim, depois eu reparto com vocês. Entendeu? Como é que é? Eu levo o cascudo primeiro. Depois eu divido, que eu não sou boba nem nada, né? Vou dividir o cascudo com vocês. Mas a primeira pancada, a faca corta primeiro aqui, né? O Toin, né? Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais, né? E aí, ó, Deus derramou incontáveis bênçãos. Todo mundo sabe disso? Todo mundo acredita nisso? Que Deus derramou incontáveis bênçãos? Vocês podem enumerar alguma incontável bênção de Deus? A vida, o maior dom que a gente pode ter, né? O que mais? Tem mais? Livramentos, sabedoria. É isso aí. Então a gente tem incontáveis bênçãos e uma delas é a abundância. Deus nos fez para ser abundante. Mas assim, a gente, no decorrer da igreja, a gente tem alguns problemas. Quem sou eu, tá, gente? Eu não me considero essas coisas todas, não. Essa é a minha humilde opinião. Eu acho que a igreja ficou muito cheia de achismo, muito cheia de opiniões próprias e pouco fundamentadas na palavra. Quando a gente vai para a palavra, a gente vê que não é bem assim. Então, espiritualizam muita coisa que não é espiritual e acabam criando dogmas e coisas desnecessárias. O nosso Deus é absolutamente simples. E ele é tão simples que ninguém obedece a ele porque não acredita que é tão simples. Você vai para Macumba, e eu vou falar com vocês com propriedade, porque eu era do candomblé. Você vai para lá, você tem um dia que você tem que vestir branco, no outro que você não pode comer não sei o quê, no outro que você não pode se relacionar com seu marido.
né? E quando vai fazer uma obrigação, você gasta todo o seu salário, né? Um monte de coisa. O nosso Deus só pede para a gente duas coisas. Duas. E se nós fizéssemos só essas duas, tudo seria diferente. Deus pede que a gente faça o quê? Quais são os dois mandamentos? Vocês conseguem avaliar a importância disso? Porque todo mundo repete isso com a maior facilidade. Ah, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vou perguntar sinceramente: vocês amam o próximo como a vocês mesmos? Por que será? Por que será que a gente não consegue amar o próximo como a gente mesmo? Gente, aí agora já perdi. Isso, porque a gente também não ama a A Deus gente como a não. gente diz que ama. Exatamente, porque o amor genuíno, o amor puro, o amor total já vem dele. Porque E se aí a a gente gente não. amasse a Deus do jeito que a gente acha, ou diz, ou finge que ama, a gente não fazia metade das bobagens que a gente faz, né? A gente fala, ai, eu amo a Deus, nossa, canta louvor, mas quando Deus pede um sacrifíciozinho desse tamanhozinho para você, ai, fala sério, Senhor, sério mesmo que eu tenho que fazer isso? Ah, puxa vida, eu não quero não, né? Então, mas apesar de tudo isso, nosso Deus é o bom pastor e ele nos ama e ele continua derramando incontáveis bênçãos e, né, ele derrama abundância sobre nós. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a palavra de Deus é verdade. A Bíblia é verdade. Tem um povo dizendo que não é não, que a Bíblia precisava ser alterada, né? Um povo aí que sabe muito e que diz que a Bíblia precisa ser alterada porque ela é muito antiga, foi escrita por muita gente e gente que não sabia de nada. Mas a grande verdade é que é o livro mais vendido do mundo, é o livro mais traduzido do mundo e é o livro que a mensagem original dele não se perdeu, apesar de tantas publicações e apesar de tantas traduções. Então a gente precisa refletir. Um livro que foi traduzido em todos os idiomas do mundo e que não conseguiu perder a sua mensagem central, tem que ser um livro inspirado por Deus, não? Porque se não fosse, só na tradução ele já teria perdido, porque cada um ia falar segundo a sua língua entende, e a gente teria perdido a mensagem central do Evangelho. E nós não perdemos. Então, com certeza, esse livro é um livro inspirado por Deus, né? Nas escrituras sagradas, a frase do mestre relatada em João, eu vim para que tenham vida e vida com abundância, significa que todo cristão deve se esforçar para viver esta vida abundante, porque nos foi concedido. Aí vocês vão perguntar, mas por que eu tenho que me esforçar se já me foi concedido? Por que vocês acham que a gente tem que se esforçar? Por que muitas pessoas não estão, muitos cristãos, que às vezes trabalham na casa do Senhor, que acham que o ativismo, eu vou trabalhar, né? Não tem vida abundante. Por que será? Porque muitas pessoas não têm vida abundante, não vivem de maneira abundante. Não conhecem, não sabem, acham, porque tem muita gente. Aí as igrejas passaram a vida inteira demonizando o dinheiro. Dinheiro é coisa do diabo. Quem falou? Eu fico com uma bronca, o diabo não fez nada. Mas ele toma conta de tudo. Porque a gente entrega para o diabo. Porque quem falou que o dinheiro é do diabo? Aonde está escrito que o dinheiro é do diabo? Mas aí é que está. Na igreja se incutiu essa ideia de que o dinheiro é do diabo. Durante muitos anos, as pessoas diziam que dinheiro era do diabo. Né? Ai, você não pode. Aí até associavam dinheiro ao quê? A pessoas, né, desonestas, quem fica rico é ladrão, engana os outros, né? Que hoje esses cursos, né, esses
como é que fala? Seminários de mindset, de né? Se chama de, né? Dizem que a gente tem, como é que eles usam o termo, pastor? Quando eles querem dizer que a gente aprende, né? Aprende as coisas na infância e vai guardando aquilo. Crenças limitantes, perdão que fugiu a palavra. Crenças limitantes. Mas as crenças limitantes existem, elas são reais. O problema é que se um cristão falar em crença limitante, o pessoal vai achar que ele participou de um seminário de mindfulness, não sei o quê. Só que eu vou dizer para vocês, eu li o livro O Segredo, eu não sei se vocês leram. Eu li o livro O Segredo e eu fiquei com muita vergonha. Eu não sei se vocês leram e ficaram com a mesma vergonha que eu. Mas eu fiquei com muita vergonha. Sabe por quê? Porque o livro do Segredo usa versículo bíblico para afirmar todas as suas posições. Então, assim, engraçado, o segredo está na Bíblia. E nós, os crentes, andamos com a Bíblia todo dia e nunca conseguimos enxergar o segredo. Como pode? Como é que pode? Eles dizem que assim como você pensa em sua alma é. Isso está lá em Provérbios e eles ainda botam para você que está em Provérbios. Ele diz que que tudo que você pedir crendo, tu vai receber. Isso está em Mateus, que coisa! E por que a gente não acredita nisso? Eles chamam de lei de atração. Lei da atração, você pode atrair tudo. Mas o que é a lei da atração? A fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você pode trazer à existência o que não existe pela fé. Então, a gente já tem a lei da atração há muito tempo, mas a gente não usa porque não sabe, porque não acredita. Precisa o cara lá fora fazer um livro, botar os versículos bíblicos e dizer que ele descobriu o segredo, quando o segredo estava na nossa mão o tempo todo. E eu me senti muito envergonhada, gente. Eu falei, que crente sem vergonha que eu sou. Mas eu sou o quê? Uma crente sem vergonha. Leio a palavra todo dia e não descubro o segredo, eu sou o quê? Uma tonta. Que o cara lá fora leu a palavra e descobriu. É o ímpio, descobriu, ficou rico. Todos eles enriqueceram, porque usaram a lei da atração. Eles usaram a fé. Eles trouxeram à existência o que não existia pela fé. E nós que temos o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, não usamos o segredo. Deixamos o ímpio desfrutar de um segredo que foi feito para nós. Fala, irmão. A paz do pessoal para todos. Uma das coisas que o inimigo usa contra nós mesmos, um pouquinho que nós conseguimos, que venha conseguir, ele usa como vaidade para nós. Eu tenho tudo, eu consegui. E o inimigo usa isso e a gente fica só aquela migalha achando que aquilo ali é a última Coca-Cola do deserto. E não é. Ele usa a nossa vaidade muitas vezes para nos derrubar. Quem viu o filme Advogado do Diabo? No final, aquilo ali é perfeito. O final daquele filme, ele descreve exatamente o que o Satanás faz com a gente. Ele usa as nossas falhas contra nós, as nossas fraquezas, porque assim, não é que ele seja né, como Deus, onipresente, onipotente, onisciente, ele não é. Mas ele está no mundo muitos anos. Vocês lembrem que ele caiu, mas ele levou 1/3 do céu com ele. Então a gente tem 1/3 do céu, que eu não sei quanto é, de demônios trabalhando para nos destruir. Ao nosso derredor, para acabar com a gente. E isso também é tão verdade, né? Porque, como o irmão Carlos colocou, o diabo ele é muito paciente. E a gente, como cristãos, a gente quer tudo muito rápido. Então, na verdade, aquele livro da Joyce Meyer, Campo da Batalha da Mente. Estou lendo esse livro e ele fala exatamente sobre isso. O diabo ele vai trabalhando desde criança, né, no que se entende como crenças limitantes,
E aí, quando a gente se torna um adulto, aquilo fica dentro da gente. Eu não consigo sair disso aqui, por tudo Exatamente. que a gente Até aprendeu. porque muitos de nós não crescemos em lares evangélicos. E até os que cresceram, nós somos formados, né? O nosso caráter, a nossa identidade. Nós temos coisas que são herdadas, né, geneticamente. Mas o caráter, ele é moldado, ele é construído. E a criança, ela vai por imitação, né? Ela vai repetindo o que ela vê. Tanto que uma criança, ela só fala porque ela ouve você falar. Se você não, ela não ouvir, se ela for surda, ela vai ter dificuldade de falar, porque ela repete. E assim como ela repete a palavra, ela também repete os comportamentos. Por isso que fala que os filhos não fazem o que você ensina, mas o que ele vê você fazer, porque ele replica o teu comportamento. Então, muitas vezes, a gente vê o filho igualzinho o pai, em determinado modo de andar, né, no temperamento. Por quê? Porque ele replica. O pai dele é a liderança, é o espelho, é o que ele quer ser quando crescer. Então, a tendência dele é fazer o quê? Copiar, replicar. Às vezes, a gente tem bons pais e que, mesmo sendo bons pais, eles não têm o conhecimento para passar para o filho, né? A falta do conhecimento para ensinar. Então, eu cresci, por exemplo, ouvindo que dinheiro não dá em árvore. Realmente, não dá em árvore. Mas isso é uma crença limitante. Dinheiro mole não serve. Dinheiro fácil não presta. A criançada hoje está ganhando dinheiro mole, entre aspas, porque a internet dá trabalho. Produzir vídeo, blá, 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 dá trabalho, não é tão mole assim. Mas hoje o pessoal está sabendo fazer dinheiro de uma forma que não exige um trabalho tão árduo quanto o do nosso tempo. Mas aí, na nossa época, isso não servia. Quem ganha dinheiro mole, dinheiro amaldiçoado, dinheiro que não vai render. Gente, isso é uma crença limitante. Você cresce. Olha, eu tive uma infância bem farta, tal. Depois os meus pais se aposentaram, eu mudei para Campo Grande, saí dos meus amigos, saí de tudo, enfim, a vida mudou. Né? Eu andei de sapato furado, aquelas coisas. Eu tinha uma amiga, era eu e ela, carne e unha, íamos a pé para a escola, voltava. E quando estava terminando o ginásio, toda a gente vinha a pé da escola, eu estudava no centro de Campo Grande, morava aqui perto do Luso. Vinha a pé. Ia a pé e voltava a pé, porque não tinha dinheiro, né? Então ia a pé e voltava. O dinheiro que meu pai dava para passagem, a gente guardava para o lanche, para cartolina, para as coisas que precisavam ser feitas. Então, era jovem, ia a pé e voltava a pé. E aí a gente vinha, né, sonhando. E aí eu falava assim: eu vou fazer faculdade, eu vou. E aí ela falou assim: mas a gente é pobre. A gente não pode fazer faculdade, não. A gente tem que trabalhar, arrumar um emprego e trabalhar. Nossa realidade é outra. Eu falei: minha filha, eu não sei você. Você pode fazer. Eu sei que eu vou fazer. Não sei como. Não sei de que jeito. Mas eu vou fazer. E eu fiz. Uma dureza que só Jesus. Minha calça jeans ia sozinha para a faculdade e voltava. Se soltasse ela ia. Eu acho que até ficava lá. 4 anos de dureza absoluta. O dinheiro, eu pagava 15 dias de lanche e pendurava 15 dias, né? Mas eu acreditava, olha aí a fé, a lei da atração. A lei da atração foi essa. Eu acreditava que eu podia fazer. E meu pai era católico, mas o meu pai me ensinou uma oração assim: hei de vencer na graça de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, quando a coisa estava ruim para mim, eu falava: hei de vencer na graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e dava mais um passo, apertava, hei de vencer na graça de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e mais um passo. E com esse mais um passo, eu concluí minha faculdade, tive ótimas notas. Um ano depois, um ano e meio depois, eu era contadora, que era uma coisa difícil, né? Você sair da faculdade e conseguir trabalho. Eu era secretária e virei a contadora da empresa pela qualidade do meu trabalho. Então, assim, é possível? É. A lei da atração existe? Existe. É a fé, né? Quando você crê... O indiano crê na vaca, gente. O indiano crê no rato. Tem um templo para rato. Isso é loucura? Mas ele acredita no rato. E vai dizer que ele não consegue.
Infelizmente, ele consegue, porque o diabo usa das suas artimanhas para enganar aqueles que ele quer manter longe de Deus, né? Então, ele também consegue, mas não é uma coisa duradoura e definitiva como as coisas que vêm da parte de Deus. Então, as pessoas não estão vivendo uma vida abundante porque elas não sabem exatamente do que se trata ser abundante, né? O que é ser abundante? Oséias 4:6 diz que meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Mais uma vez, eu sou professora mesmo, porque eu acho que estudar, entendeu? Que aprender vale a pena. Eu tenho a maior sede de saber, eu quero saber tudo, eu sou enxerida. Eu sei trocar resistência de chuveiro, eu sei consertar a tomada, eu abro o rádio, eu abro o liquidificador, se desmontar, meu marido monta, eu sou uma xereta. Mas eu acho que saber não ocupa espaço. E saber, ninguém rouba de você. Rouba teu dinheiro, teu relógio, teu carro, mas o que você sabe, ninguém pode roubar de você. O que você aprender, ninguém vai roubar de você. E com o conhecimento você começa de novo, faz tudo novamente, melhor do que você fez antes. Não é? Então, o grande lance do cristão é saber. A gente tem que ser crente de Bereia. Leia a Bíblia, duvide, questione, pesquise. Tem que saber. O pastor falou a verdade mesmo? Vai lá, pega a Bíblia. Pastor, não tem disso aqui, não. Esse é o nosso papel. Ler a Bíblia. Mas não tenham medo de ler outras coisas. Vocês podem ler livro secular, né, pastor? Podem, a não ser que vocês não tenham maturidade para isso. Porque a palavra de Deus diz que a gente pode ver todas as coisas, mas a gente tem que aprender a reter o que é bom. O que Deus está dizendo com isso? Que nem tudo é mal. Todas as coisas têm um lado bom e um lado mau. E você tem que ter discernimento, e se você não tem, pede para Deus sabedoria, discernimento, que Ele dá a todos liberalmente, para você saber, né, fazer o que precisa ser feito, né? Então, assim, por que a gente não tem vida abundante? Porque a gente não sabe o que é abundância. Que é abundância para vocês? Riqueza? Então, vamos lá. Abundância, na realidade, a gente vai para o Aurélio, né? Vamos ser fiéis lá ao Aurélio, que ele teve um trabalho danado para deixar isso para a gente. Abundância é grande porção ou quantidade de recursos. Prosperidade é o estado ou qualidade do que é próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz, afortunado. E riqueza, grande quantidade de dinheiro, bens materiais, propriedades. Então, só aqui vocês conseguem perceber a diferença? Que você pode ser rico. Riqueza é um estado que caracterizado pelo simples fato de um indivíduo possuir, ganhar, acumular bastante dinheiro, bens móveis, imóveis e bens intangíveis. Bens intangíveis é aquele que você não pode pegar, tá? Marca, patente, direito autoral, software, carteira de cliente, franquia, know-how, isso, desenvolvimento de tecnologia, fórmulas, né, química, isso é bem intangível. A gente fala porque quem é contador sabe que tem que lançar isso como bem no imobilizado, que é um bem intangível, né? É um bem que você não pode pegar, mas é teu, né? Por exemplo, uma marca, ela é um bem, né? Aquela Hugo Boss. Cara, você botou Hugo Boss, você tem que pagar para ele uma coisa chamada royalty. Por quê? Porque ele fez esse nome dele valer dinheiro, né? Então, é isso. Isso é riqueza. Riqueza. Agora, a abundância e a prosperidade é um estado que se caracteriza por padrões de pensamentos e sentimentos que não visam acúmulo de riqueza. Tá vendo? Mas sim a felicidade, o bem-estar de todos, e ela não vem de nós, mas de Deus, e ela já está disponível a todo que crê. OK? Então, olha só, a riqueza é uma coisa física, material. A gente fala na linguagem do computador, né? A riqueza é o que tu chuta, né? É a máquina, é o hardware, né?
E a abundância e a prosperidade é o que tu xinga, porque é intangível. Isso é uma brincadeira, né? Mas é isso. A riqueza é uma coisa física, material, ela está ligada ao material, ao bem. A abundância e a prosperidade não. Ela está ligada a pensamentos, sentimentos. É diferente, né? Você pode estar duro como um coco e estar absolutamente feliz. Suas contas estão todas pagas, você conseguiu fazer o que você queria, você conseguiu ajudar quem você precisava. Você bate na cama e dorme tranquilo. E está duro que nem um coco. Se virar, não cai uma moedinha. Mas por que você não é abundante? Você já pensou chegar no final do mês com dinheiro na conta, ainda que seja pouco, e com todas as suas contas pagas? Já pensou isso? Chegar o salário durar até o final do mês, você conseguir pagar todas as suas contas, cumprir tudo que você precisava cumprir. Isso é abundância, gente. Oi? Então, mas aí a gente vai aprender. Olha, na quarta-feira passada, o pastor falou uma coisa que eu não concordo com ele. Na quarta-feira passada, licença, pastor, desculpa, mas eu tenho que falar, senão eu não vou dormir. Eu não vou dormir, pastor, eu tenho que falar. O senhor falou, nós somos pobres. Quando a gente vai viajar, tem que comprar toalha. Que isso, pastor? Coisa feia. Só não pode dizer uma coisa dessa, desestimula. Primeiro, nós não somos pobres. Nós somos filhos de Deus. Tá? Nós podemos estar temporariamente fora da situação que nós desejamos, mas pobre, quem tem Deus não pode ser pobre, gente. Quem tem Deus tem motivo para ser alegre, feliz. Você vai morrer, tu sabe para onde tu vai. Tu sabe que você vai morar eternamente com o Pai. Então, o maior bem tu já tem, é a salvação. Então, tu está reclamando do quê? Todo o resto você vai conseguir. A parte de Deus que o pastor falou lá atrás já está pronta. Ela já está feita desde o início de todas as coisas. Ela já está feita. Ele fez tudo para o nosso bem. Tudo. E ele é Deus. Está no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Ele não mudou. Ele não muda. Ele não saiu da posição. Quem sai da posição somos nós. Somos nós que ou nos aproximamos mais de Deus ou nos afastamos mais de Deus. E aí, quando isso acontece, quanto mais próximo de Deus estamos, mais sujeito às suas bênçãos somos. Quanto mais distante de Deus estamos, mais sujeito à ação do inimigo estamos. Não estamos sem a proteção de Deus, mas estamos mais sujeitos à ação do inimigo na nossa vida. Amém? Então, tá. Então, uma pessoa pode ter pouco dinheiro ou muito dinheiro e não ser próspera. Uma pessoa pode ter pouco dinheiro e muito dinheiro e não ser abundante. Por outro lado, uma pessoa pode ser próspera e abundante sem necessariamente ter muito dinheiro. Ou seja, não precisa ser rico para ser próspero e abundante. Tá? A abundância e a prosperidade ela está mais ligada a bem-estar, a felicidade, a um estado de espírito, a uma paz que excede a todo entendimento, sabe? O mundo está caindo na tua cabeça e tu está numa boa. O Senhor é comigo, eu não sei que jeito que ele vai dar, mas ele vai dar um jeito, entendeu? Tu está olhando e fala assim, eu já falei para Deus, Deus, não estou vendo porta nenhuma. Nenhuma. Eu estou vendo que se eu der mais um passo, eu vou dar com a cara na parede. Mas eu vou dar, né? Porque eu acredito no Senhor. Eu vou lá, vou dar o passo de fé. E aí a porta se abre. Né? Então, é isso. Não se esqueçam, a ovelha depende integralmente do pastor. Então, a condição para uma vida abundante é essa. Conhecer a palavra e viver a palavra. Acreditar, eu vejo o pessoal falando aí a palavra, mas na hora do vamos ver mesmo, quando fica desempregado, ai meu Deus do
você acha como é que eu vou fazer? Né? É normal, nós somos humanos, né? Mas tem gente que não acha o eixo, se perde todo. Que qualidade de cristão nós somos? A gente confia mesmo nesse Deus? Descansar é muito difícil, né? Eu reconheço. A gente falar é mais fácil do que fazer. Passei por uma transição de trabalho e eu tinha fechado meu casamento na segunda e na sexta-feira minha empresa perdeu 10 contratos, 40 bombeiros sendo mandados embora. E aí, no momento humano, eu falei, Senhor, e agora? Aí eu lembrei o que eu tenho buscado como um propósito de vida. Falei, eu não posso fazer nada. O meu supervisor vai voltar na quarta-feira, era um sábado. Eu falei, eu vou descansar literalmente. Eu olhei, botei um louvor, comecei a me acalmar e dormi, literalmente eu dormi. Descansei. Quando eu acordei com a ligação do meu supervisor, pleno Guanabara, com a família dele, ele, olha, escuta só, já resolvi seu problema. A partir de segunda-feira, você já está em outro contrato para perto da tua casa. E eu tinha pedido a Deus, Senhor, eu quero estar próximo da minha casa, eu quero trabalhar, mas eu não quero mais faltar estar na tua presença. Se eu não posso no culto domingo, eu posso ir de manhã, mas faltar, eu não tenho como mais faltar. Mas eu entendi. Aí, ontem, conversando com um amigo de trabalho, ele perguntou, Thais, se você se olhar para você hoje, com 31 anos, eu contando um pouco da minha vida, da minha tal, você acha que você deu certo? Eu falei, cara, eu dei muito certo. Sou muito abençoada. Eu tenho um marido maravilhoso, não perfeito. Eu tenho uma filha incrível. Eu tenho, assim, um ministério que eu faço muito, com muita felicidade de poder aprender, me alimentar da palavra viva, né? E eu comecei a falar um pouco do pastor. Ele, pô, pastor é maneiro. Eu falei assim, meu pastor é muito verdadeiro, eu gosto. Eu gosto dos meus amigos que eu tenho em Cristo, e os amigos que eu fui agregando para mim. E o que eu tenho aprendido, que, cara, vou aprender muito, mas eu sou muito feliz, porque, como eu falei para ele assim, o passarinho ele não fica ansioso para o amanhã, porque ele sabe que Deus é ali um bom pastor. Então, tudo bem. E eu sei que eu sou, para a empresa, sou mais um número, mas não para Deus. Então, eu sou abençoada, eu sou próspera, não me falta nada, como o pastor ensinou. A gente não pode ver se está com rios de dinheiro na conta, mas também não me falta nada, eu tenho saúde, então tá bom. Eu posso mais? Eu posso. Não estou falando que eu sou acomodada, mas eu sou abençoada, sou próspera e abençoada. Então, vamos lá. Existem pessoas que não são financeiramente ricas, mas vivem uma vida abundante. Prosperidade onde nada lhes falta e tem mais do que o suficiente para viver com qualidade, liberdade e tranquilidade. De modo que até lhes sobra recursos para poupar, investir, doar, ajudar a quem precisa, porque também está escrito, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Aí a gente vai, aqui nós vamos dar uma parada, já está quase chegando no final, e a gente vai fazer uma parte. Perdão, tem que gravar, né, irmão? Desculpa. Desculpa, perdão. Não, eu falei, gente, com a voz que eu tenho, não preciso de microfone. Eu fui abençoada por Deus, mas tem que botar no vídeo, desculpa. Então, gente, olha só, vou fazer uma parte para vocês que eu ia fazer no início, mas acabei que, né, seja tudo como Deus quer. A gente está falando de valores que a gente deveria ter tido na infância e não teve. Daí a gente vê a grande diferença da constituição de um povo. Eu não sei se vocês sabem mais sobre Israel. Eu realmente sabia sobre Israel pouco. Tipo assim, né? O povo de Deus, escolhido de Deus, né? Fica lá. E aí, com esse estudo, eu fui ver mais. Por quê? Porque o povo de Israel é o povo mais próspero do mundo. Eu até trouxe aqui, porque também era muita coisa para a pessoa aqui gravar, né, gente? Então, dá licença, mas alguns dados eu vou ter que ler para vocês. E sem óculos também não dá para ler. Agora, vamos lá. O Estado de Israel, gente, tem 22.072 quilômetros. Isso significa que ele é pouca coisa maior do que o Estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. 60% da terra de Israel é deserto. É o deserto de Negev. Ou seja, ele tem 40% para produzir. E esse povo produz no deserto.
Eles têm a melhor tecnologia do mundo de irrigação. A melhor tecnologia do mundo. Eles têm a melhor tecnologia do mundo de segurança. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar agora que o Irã enviou mísseis e eles via drones e eles conseguiram interceptar todos eles, porque o sistema de defesa deles é muito eficiente. Então, eu vou deixar isso como palavra final para quem quiser procurar, ler, entender. Nós hoje dizemos que somos o Israel de Deus, né? Por adoção, nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus e, portanto, fazemos parte do Israel de Deus. O povo judeu, para ser judeu, vocês sabem quando uma pessoa é considerada judia? Só tem duas formas de você ser judeu: nascer do ventre de uma mulher judia ou se converter ao judaísmo. Não tem outra forma, tá? Então, o povo judeu, eles tiveram uma diáspora que começou lá na derrubada do primeiro templo, veio até a derrubada do segundo templo. Depois a gente teve a guerra, não sei se vocês sabem, né, de Hitler, né, do extermínio dos judeus. Os judeus, diáspora é ser espalhado, né, gente? Eles foram espalhados pelo mundo. A palavra de Deus fala isso, que Deus os espalharia e depois os ajuntaria. Só que esse depois os ajuntaria demorou 2000 anos. O povo judeu só foi voltar, sabe quando? Acho que foi 1948, 14 de maio de 1948, esse Estado minúsculo de Israel foi dado a eles, entregue a eles pela ONU, tá? Eles têm uma população, eles têm 1% da população mundial. Eles têm 9,8 milhões de habitantes. Olha para o Brasil, nós temos 220 milhões de habitantes. Eles têm 9,8 milhões de pessoas, tá? Eles têm mais 11% da população mundial de ricos são judeus. 11% da população mundial, tá, gente? Não é 11% de 9 milhões, não. É 11% da população do mundo de milionários, eles são judeus, tá? 22% do total dos prêmios Nobel foram conseguidos por judeus. E sabe por quê? Porque os maiores avanços da medicina são dos judeus. Por que isso? Porque o judeu, ele tem, como povo, eu vou dar as características dos judeus como povo e como nação. E eu espero que isso sirva para a gente, que a gente coloque em prática. Já que nós somos o Israel de Deus no tempo de hoje, vamos ver se a gente consegue copiar o que é bom, né? O brasileiro tem mania de copiar tudo que não presta. Tudo que não presta chega aqui e o povo abraça. Vamos começar a abraçar o que presta. Visão como povo, como nação de Israel. A valorização da educação. O estudo é visto como um valor espiritual e social. E desde cedo as crianças são incentivadas a aprender e a questionar, né? Aqui as pessoas acham que criança que questiona muito é chata. Você, criança, não para de perguntar. Ai, meu Deus. Por quê? Porque você não sabe, não tem a capacidade de ensinar, então fica chateado porque a criança pergunta muito. A minha mãe me botou no colégio interno, que eu era criança do porquê, para quê, quem falou, quem disse, quem fez. Minha mãe fica desesperada, não aguento mais essa garota, me botou no colégio interno. Vai lá, encheu o saco da professora. Entendeu? Mas a educação é uma coisa muito importante. Tradição intelectual e literária. Gente, a gente vai passar só um pouquinho, vou correr. A leitura do Torá e dos textos rabínicos do Talmud desenvolve raciocínio crítico e disciplina mental. O judeu, ele não tem a nossa Bíblia, ele tem a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E tem o Talmud, que eles tiveram necessidade de esclarecer mais esses 5 primeiros livros, então eles criaram
né, um livro que ajudasse ao judeu viver uma vida conforme a vontade de Deus. Uma coisa mais explicada, como fosse um manual para o dia a dia, né, do judeu. Ética no trabalho e responsabilidade. A cultura judaica promove diligência, honestidade, compromisso e bem coletivo. Cultura de comunidade e apoio mútuo. As redes comunitárias fortalecem relações, promovem solidariedade econômica e social. Adaptação e resiliência histórica. Perseguições e deslocamentos ao longo da história forçaram o povo a desenvolver flexibilidade, criatividade e espírito empreendedor, né? Problemas fazem homens fortes. E é verdade. Pessoas só são fortes quando elas atravessam problemas. Os maiores inventos, eles foram feitos para resolver problemas. O cara tinha um problema, esquentou a cabeça para resolver aquele problema. Então, se vocês pesquisarem os maiores inventos, eles são frutos de problemas que precisavam ser resolvidos e alguém achou a solução. O cara cansou de ficar carregando candeeiro de óleo, de vela, e resolveu fazer a luz elétrica, né? Ele era uma necessidade, era uma dor, como está na moda agora, né? Era uma dor. Então, ele resolveu esse problema da dor. Educação financeira e planejamento. Gente, isso é a visão como povo, hein? Como nação. Educação financeira e planejamento. Muitos judeus valorizam a boa administração de recursos, investimento e doação consciente. Espiritualidade prática. A fé está conectada ao cotidiano com princípios que regem desde os negócios até as relações pessoais. Incentivo ao empreendedorismo. Historicamente, muitos judeus atuaram no comércio, finanças e inovação, impulsionando a autonomia econômica. Tá, agora eu vou dar para vocês, prometo que vai ser rápido, a característica como pessoa, como indivíduo. Excelência e ética no trabalho. Depois, se vocês quiserem, eu passo aqui para vocês, porque os versículos estão aqui e não vai dar para ler. Tá? Há um forte foco na busca pela qualidade e pela excelência em tudo que eles fazem, né, que contribuem para o reconhecimento e valorização. Eles pensam o seguinte: se você for muito bom no que você faz, você sempre prosperará. Reputação. Todo mundo sabe o que é reputação, né? Reputação é o que os outros pensam de você, né? É o que os outros acham que você é. Isso é reputação, né? Reputação, segundo os judeus, chega antes de você. Caloteiro, todo mundo já sabe. Vende não, porque não paga. Quando você chegar lá, a pessoa já está avisada, não te vende, né? Quando você é bom pagador, pode vender. Fulano é gente boa, paga tudo direitinho, né? Reputação. Então, eles falam assim, ó, não tem nada a ver com nome limpo, mas sim honrar a sua palavra, o seu nome, o nome da sua família, seus compromissos. Olha só, como reputação não fala só de dinheiro. Marcar horários e chegar atrasado, dizer que vai terminar o serviço numa data e não terminar, né? Não cumprir prazos, dizer que sabe fazer e não sabe, dizer que vai fazer e não aparecer para fazer, né? Reputação leva uma vida inteira para construir e 1 segundo para destruir, né? Agora está na moda aí, né? A internet fazendo cancelamento e, né, destruindo a reputação das pessoas. Bota fulano lá, é ladrão, pronto. Para fulano desmentir que não é ladrão, já era. Caiu na rede, já foi, né? Então, eles têm a certeza de que, para vencer na vida e nos negócios, as pessoas precisam confiar em você. E ninguém quer se associar a alguém com baixa reputação. Buscar conselho, gente, mentoria, está super na moda. Mas mentoria, para eles, é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque eles valorizam o conhecimento e a sabedoria. E quando eles não sabem fazer qualquer coisa, eles buscam o conselho dos pais. E quando os pais não sabem fazer, buscam o conselho de quem sabem, né? Então, eles valorizam muito vocês veem que na Bíblia eles falam dos anciões, né?
o conselho dos anciãos. O que é isso? Eles consideram que a vivência, a experiência não tem preço. Não tem universidade. Vocês devem conhecer pessoas, mestres de obras. Eu conheci um mestre de obra que não tinha um 2º grau, mas o engenheiro não dava um passo se ele não abençoasse. Se ele dissesse, esse negócio aí não vai dar certo, não. O engenheiro não arriscava, não. Por quê? Porque ele era um senhor que tinha 30 e poucos anos de construção civil. Ele era um mestre de obras que ele tinha 30 e poucos anos de experiência. Ele tinha 10 anos que tinha saído da faculdade. O que eram os 10 anos dele com relação aos 35 anos de vivência do cara? Com a mão ali. Entendeu? O judeu, ele valoriza demais isso. Uma coisa que eu fiquei surpresa também é que ele valoriza, ele aceita a repreensão. Nós, brasileiros, não gostamos de ser repreendidos, não é verdade? Quando alguém nos repreende, nós nos sentimos diminuídos, humilhados, não é? Desvalorizados. E eles entendem que a repreensão é uma correção que traz você para o caminho certo. Às vezes você está enganado, você está indo pelo caminho errado porque você não sabe. E aí alguém vem, te repreende, te mostra o caminho certo e tudo bem. Você aprendeu e você se conserta. Então, eles supervalorizam isso. Nós não. Uma cultura no Brasil que eu acho abominável, e é abominável em qualquer parte do mundo, é condenar o erro. Você não pode errar. Mas como você vai acertar sem errar, gente? Vocês acham que o cara inventou a luz na primeira vez que ele tentou? Vocês acham? Ele deve ter tentado zilhões de vezes e não funcionou. E não funcionou. Até funcionar. O erro, gente, é o caminho da perfeição. Quando você erra aqui, você não vai errar, a não ser que você seja uma mula, né, gente? Que tem gente que é. Desculpa. Desculpa, gente, mas é como eu penso. Tem que ser muito burro para persistir no erro. Você errou, tu caiu no buraco. É bom cair no buraco? Não. Aí tu cai de novo? O que acontece contigo? Ou tu tá sem óculos, ou tu não pensa direitinho na vida, né? Então, assim, eu sei que a gente não pode chamar. Deus não se agrada quando a gente chama o irmão de burro, de idiota. A gente está pecando. Então, perdão, Deus, já pequei de novo. Mas você não tem que ser burro, né? Você tem que ser desatento. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Tá vendo, língua grande? É isso. A gente peca toda hora. Quando a gente não peca por uma coisa, a gente peca por outra. Mas a verdade é que você tem que ser muito desatento para errar e permanecer errando. O erro, ele é exatamente para isso. Assim como o medo te protege, a dor te protege, a febre te avisa que tem alguma coisa errada, o erro serve para isso. Eu errei aqui, puxa, não foi legal. Aqui eu não erro mais. Eu, pelo menos, sou assim, gente, só erro uma vez. Eu, no começo, estou a mesma... entendeu? O mesmo vacilo 2 vezes. Entendeu? Então, eu acho fantástico esse amor à correção. E eu acho que a gente tem que aprender isso, porque a gente não sabe. Quando alguém nos corrige, nós ficamos extremamente chateadinhos, porque me diminuiu, me humilhou, falou que eu não sei, que eu sou burro. O cara nem falou que você era burro, mas você já disse que você era burro, né? Então, aceitar repreensão é uma coisa, para mim, fantástica. Generosidade e solidariedade, tá? O judeu, ele tem uma responsabilidade, um senso de comunidade, um apoio mútuo dentro da comunidade, não somente de união, mas de unidade. Vocês sabem a diferença entre união e unidade? Ih, gente, fala aí. Me olharam com a cara assim, como? União, um monte de gente no mesmo lugar. Tem uma união aqui. Agora, o que é unidade?
É quando todas essas pessoas que estão unidas aqui têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo foco. Aí nós estamos em unidade. Está todo mundo aqui junto, cada um pensando no que tem que fazer daqui a pouco ou amanhã, nós não estamos com unidade. Mas se todo mundo aqui está no mesmo propósito, no mesmo objetivo, nós estamos em unidade. Né? União, eu digo que até, né, não faz só açúcar, faz outras coisas também. Né? Mas é super importante isso. Generosidade, olha só, e solidariedade. Eles não falam de beneficência. O judeu não faz beneficência. Tá? Dar dinheiro por dar dinheiro. Como o pastor fala, o judeu ele ganha dinheiro com propósito. Desde a infância, o judeu dá mesada para o seu filho e ensina seu filho a administrar a mesada. Ele vai tirar o dinheiro do dízimo, ele vai dividir todo o dinheiro dele e lá tem uma porção de generosidade, uma porção que é para ele dedicar à comunidade, ao amigo, à comunidade. Isso é inculcado, incutido na cabeça da criança desde a infância. Ela aprende que ela faz parte de uma comunidade e que todos são um. Que você não pode estar bem se a tua volta... Oi? Exatamente. Existe judeu pobre? Deve ter um que não... Mas... Exatamente. O judeu pobre é aquele desobediente. Ele não segue os princípios bíblicos. Se ele seguir aqueles princípios ali... Porque o que a gente fala? O judeu não faz beneficência. Por quê? Por exemplo, o cara está desempregado, precisa de está sem comer. Claro que ele vai providenciar o alimento para ele. Mas a preocupação do judeu não é a beneficência. A preocupação do judeu é a justiça. Então, o que é melhor para ele? Um trabalho. Então, o judeu vai procurar uma forma de conseguir um trabalho para ele. Entendeu? Eles não fazem beneficência por beneficência. Eles têm um propósito que todas as pessoas têm que ter uma vida digna, têm que viver honesta, justamente, tem que ter o justo, o necessário. E eles trabalham porque a sua comunidade tem isso. E isso, gente, é muito forte. Se vocês raciocinarem que o judeu ficou 2000 anos espalhado por todo o mundo e eles conseguiram, na tradição oral, que é o pai contando para o filho, que contou para o filho, que contou para o neto, que contou para o bisneto, eles conseguiram passar os valores, as tradições, a fé deles, até chegar em 1948 e existir como nação. Porque se eles casavam entre si, não é porque eles eram melhores ou se julgavam melhor do que um outro povo. Eles casavam entre si para continuar existindo. Porque se eles casassem com outros povos, eles deixariam de ser judeus. Porque só é considerado judeu aquele que nasce do ventre de uma judia. Então, se um homem casasse com uma mulher, o filho dele não seria judeu. Ele era judeu, mas o filho dele não nasceu do ventre de uma judia. E eles precisavam manter o povo. E para manter, eles precisavam ser fiéis às suas tradições, né? Fiéis aos seus valores. E isso fez o povo ser grande. Né? Falta só mais um pouquinho, a gente vai acabar, que eu já extrapolei. E aqui, guardar dinheiro. Saber guardar dinheiro sistematicamente. Os judeus ensinavam os seus filhos desde cedo educação financeira, eles dão mesada e ensinam como eles devem usar seu dinheiro. Tá? E a Bíblia oferece para a gente esses princípios, que são os princípios que o judeu segue, que são: reconheça Deus como dono de tudo. O judeu sabe que Deus é dono de tudo. Ele não é dono de nada. Ele só é mordomo. Ele só administra. Por isso, como eles têm a prática da excelência, eles procuram administrar muito bem o que não é deles, porque é de Deus. E eles têm certeza que Deus vai cobrá-los. Então, eles fazem o melhor. Planejamento financeiro, né? Destaca a importância de calcular
os custos antes de iniciar qualquer projeto. Evitam dívidas desnecessárias. Trabalho árduo e honesto, generosidade e contentamento, e mordomia fiel. A gente vai ver para frente sobre todos esses pontos que estão aqui, vão ser detalhados, mas uma coisa que eu quero deixar para vocês. Pensem e na próxima quarta, tragam isso com vocês. O que é contentamento? Tá? Contentamento é comodidade, é comodismo? Porque tem algumas pessoas que pensam assim: eu estou satisfeito com o que eu tenho. Tem pessoas que a pobreza, saem da pobreza, mas a pobreza não sai delas. Não é, pastor? O senhor comentou uma vez no culto que era sua mãe, né? Que toda vez que ela ia comprar alguma coisa, mesmo tendo dinheiro, ela nunca conseguia comprar o melhor. Por quê, gente? Porque ela economizou tanto a vida toda. O dinheiro sempre foi tão curto e ela tinha sempre que comprar o mais barato, o pior, que ela passou, aquilo entrou na mente dela, que qualquer coisa que ela gastasse a mais era desperdício. Mas isso é uma visão errada. Deus quer o melhor para os seus filhos. Vocês têm que aprender o seguinte: nós não somos pobres, o pastor se enganou. Nós somos ricos, nós somos filhos de Deus, o Criador dos céus e da terra, que fez tudo para nós desfrutarmos, e que o caminho para a gente desfrutar e ter essa vida abundante é conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento da palavra, da promessa, viver essa palavra, viver essa promessa, crer, trazer à existência o que não existe. Por isso que a gente diz, olha, a abundância precisa ser aprendida. Como é que eu aprendo a crer? A gente vai ver isso, né? A gente pensa que aprender a crer é uma coisa, mas crer é um conjunto de hábitos que a gente tem que cultivar para a gente crer. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Vocês entenderam? Quando a pessoa tem muito conhecimento, é difícil de fechar, literalmente, vai transbordando, entendeu? Você viu aí? Isso é porque... Quem tem esse livro aqui? O devocional que a pastora indicou. Estão lendo? Aqui tem um monte de dica para viver abundante. Eita, glória! Se coloque de pé em nome de Jesus. Queremos agradecer a professora Cláudia, que semana que vem continuará. E eu quero que vocês fiquem ligados nisso. Isso é a primeira aula só, né? E a irmã Cláudia, como eu já falei, busca para ter realmente, para transbordar.